Olá pessoal, tudo bem? Você sabia que é possível rentabilizar sua carteira com investimentos high yield? Se você não sabe o que é high yield, fica comigo até o final, que nesse vídeo eu vou explicar em detalhes como compor sua carteira com ativos que possuem essa classificação. Então não saia daí, é depois da vinheta. Bom, para você entender por que ter ativos high yield na sua carteira, primeiro eu vou te explicar como funciona um CRI. Todos sabem que o CRI, ou CRI, é o Certificado de Recebível Imobiliário, certo? Geralmente, os CRIs estão atrelados ao financiamento de uma edificação, seja ela residencial ou comercial. Por exemplo, quando você compra um apartamento financiado em 20 anos, a construtora tem um contrato que é um recebível da prestação do apartamento que você vai pagar. Logo, se ela precisa se financiar para terminar a obra, ela vai pegar esse contrato de compra, mais o contrato de outras pessoas que também financiaram um apartamento e transformar isso num certificado de recebível imobiliário, que é o CRI. Esse conjunto de contratos chamados CRI se torna um investimento financeiro, onde fundos imobiliários e investidores em geral podem o adquirir para receber os juros dos compradores dos imóveis. Assim, o dono da construtora recebe o dinheiro à vista e consegue terminar a obra, ou até mesmo financiar outro empreendimento. Bom, para você entender por que ter ativos high yield na sua carteira, primeiro eu vou te explicar como funciona um CRI, ou CRI. Todos sabem que um CRI é o Certificado de Recebível Imobiliário, certo? Geralmente os CRIs estão atrelados ao financiamento de uma edificação, seja ela residencial ou comercial. Por exemplo, quando você compra um apartamento financiado em 20 anos, a construtora tem um contrato, que é um recebível da prestação do apartamento que você vai pagar. Logo, se ela precisa se financiar para terminar a obra, ela vai pegar esse contrato de compra, mais o contrato de outras pessoas que também financiaram o apartamento e transformar isso num certificado de recebível imobiliário, que é o CRI. Esse conjunto de contratos, chamado CRI, ele se torna um investimento financeiro, onde os fundos imobiliários e os investidores em geral podem o adquirir para receber os juros dos compradores dos imóveis. Assim, o dono da construtora recebe o dinheiro à vista e consegue terminar a obra, ou até mesmo financiar um outro empreendimento. Então, quando você adquire um CRI, você está adquirindo o CRI da construtora X, ou da construtora Y, por exemplo. E é claro, pessoal, que esses CRIs sempre têm uma garantia imobiliária, que pode ser o terreno, o prédio, além de outras garantias envolvidas. E esses CRIs, eles podem ser de empresas consolidadas no mercado ou até mesmo daquelas empresas de pequeno porte. Entendido até aqui, pessoal? Agora então vamos falar dos investimentos que são classificados como high yield. São classificados como high yield porque são ativos de empresas menores, de pequeno porte e que precisam se capitalizar rapidamente no mercado. Logo, essas empresas, para atrair os investidores, elas precisam ofertar taxas maiores. Ou seja, são aqueles investimentos que oferecem alto retorno. High yield significa um retorno acima da média de mercado. Como são ativos de empresas menores ou menos conhecidas, logicamente possuem maior risco de crédito. Por conta disso, essas empresas precisam oferecer uma estrutura mais robusta em garantias, justamente para proporcionar maior segurança ao investidor. Isso significa que um CRI, que é classificado como high yield, possui como garantias os terrenos, imóveis, alienação fiduciária dos contratos e até mesmo o aval do dono da empresa. Então, quando falamos de investimento high yield, estamos falando de uma remuneração acima da média do mercado, o que pode ser uma ótima opção para turbinar a carteira do investidor. Mas é claro que você, investidor, precisa entender que esse tipo de investimento é para compor um pequeno percentual da sua carteira. Não vai sair por aí aportando todo o seu patrimônio em investimentos high yield, só para ter retornos maiores nos investimentos. Lembrando que quando estamos falando de alta rentabilidade, estamos também falando de maior risco. Então é preciso sempre ter a ajuda de um especialista para tomar as melhores decisões antes de investir. Mas daí você deve estar se perguntando, qual é a forma correta ou a melhor forma de investir em high yield? O ideal é fazer uma carteira diversificada, colocando no máximo 5% em high yield, dividido em vários ativos. Então veja um exemplo de como você poderia montar uma carteira diversificada em high yield. Pessoal, para montar uma boa carteira, a gente vai comprar um pouquinho de um papel CDI mais 5, vamos comprar um CRI CDI mais 6, vamos comprar um CRI IPCA mais 9, IPCA mais 8,
A gente vai comprar uma série de ativos, onde cada ativo tem baixo percentual de sua carteira, e desse modo, se algum dos papéis der algum tipo de problema, a gente está com pouco dinheiro investido. E na média, a média vai ficar bastante atrativa. Então, com uma carteira diversificada dessa forma, como no exemplo, o investidor terá uma rentabilidade média em torno de CDI mais 4,5 ou IPCA mais 8,5, o que é um bom retorno se comparado com outros investimentos do mercado. Agora, o que precisa ficar claro é que além dos investimentos high grade, que oferecem maior segurança, porém menor rentabilidade, você pode ter também os investimentos high yield, para compor a sua carteira, desde que sejam avaliados os riscos envolvidos e que a carteira seja bem pulverizada, exatamente como fazem os fundos imobiliários de papel. Lembrando que esse tipo de investimento é para compor um pequeno percentual dessa carteira para dar uma apimentada nos investimentos. O mercado está cheio de oportunidades e para saber como aproveitá-las da melhor forma, é sempre importante contar com a ajuda de um especialista da EQI Investimentos. Se você precisa de ajuda com seus investimentos, aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link, é só clicar, preencher os dados e um especialista da EQI vai entrar em contato com você. Eu vou ficando por aqui e desejo a você bons investimentos.